Olá, gente. Olá, olá, olá. Boa noite. Prazer estar com vocês aqui, aguardando todo mundo chegar. O povo está chegando. Quem é pontual e é disciplinado é um negócio sério, rapaz. Mas é impressionante. O nosso convidado já está na área, o povo chegando e a gente aguardando todas as pessoas chegarem para poder colocar o nosso convidado na sala. Hoje a gente vai fazer mais uma live formativa e lhes confesso, uma das lives, se não a live mais prazerosa, mas a que requer mais cuidado para a gente poder fazer, porque a gente vai estar diante de uma pessoa hoje que é uma personalidade no assunto. E essa live formativa é uma live que eu considero uma das lives mais necessárias hoje dentro do nosso cenário, dentro do nosso cotidiano, dentro daquilo que a gente tem vivido na sociedade, no que tange ao assunto política, né? E tratar de política, de fato, não é uma coisa muito fácil. Veja que o nosso secretário da Educação, professor Jerônimo Rodrigues, acaba de entrar também para acompanhar a nossa live. E a gente já vai colocar o nosso convidado aqui na sala, para estar do meu lado. Vamos lá. Nosso querido deputado Afonso Florencio está chegando agora. Olá. Boa noite, boa noite. Boa noite, deputado. Boa noite, Ricardo. Boa noite aí, todas e todas que nos acompanham nessa sua live. Um prazer danado. Dizer ao senhor dizer logo de cara, passar a mensagem aqui, que o nosso secretário Jerônimo Rodrigues entrou aí, já fez a saudação, já está conosco, entrou cedo. Você vê o que é o prestígio de um deputado, né, rapaz, para poder trazer para a gente o nosso secretário. Secretário Jerônimo é cedeiro, ele de manhã tem que cortar palma para as cabras, que ele é sertanejo, para depois, então, por volta das 6, ele começar a trabalhar lá na SEC. Mas ele não para, não. O secretário Jerônimo é um dos cabos. Eu tenho chamado ele de caba valente. Toda vez que ele entrou numa live que ele está participando, a minha imagem está boa, a minha voz está boa aí para o senhor, deputado? Está muito boa, não precisa me chamar de senhor, não. Eu estou ouvindo bem. Está me ouvindo bem? A imagem está boa aí? Bem, a sua está interrompendo um pouco, está interrompendo a sua voz um tiquinho, e aí eu não sei o que é que a gente está... O que é que está acontecendo. Mas vamos tentar. Eu não sei se as pessoas estão... O secretário está dizendo que acorda 4 horas, deputado. Viu? Eu disse que ele acordava para botar a palma das cabras e chegava às 6 na secretaria. Mas... É verdade, é verdade. Mas vamos lá, vamos começar aqui as nossas atividades. Eu já vou apresentando, porque o que é que acontece? Eu conduzo as minhas atividades, estabeleço as minhas relações em três vertentes, necessariamente nessa ordem, que é o sentir, o pensar e o agir. Necessariamente nessa ordem. Eu tenho dito sempre isso aqui, há daquele que age para depois sentir e pensar, né? Então a gente primeiro tem que sentir, pensar e agir. E aí a gente tem uma trajetória, eu falo de mim, Ricardo Monteiro, uma trajetória de formação política, que ela vem desenhando, que me trouxe até aqui para estar fazendo essa live com o nobre deputado, eu posso dizer até hoje o amigo deputado, graças a Deus. E essa trajetória de formação política, ela vem começou lá com o nosso amigo comum, Zé Maria e Daniela, né, que começou essa formação desse que fala aqui, e aí tem a comunicação não violenta, e a gente vai tentando aplicar, não vacilar, na medida... De vez em quando a gente vacila, obviamente, porque
a nossa formação também, ela não foi desde cedo dessa forma polida, e aí a gente começa a fazer alguns agradecimentos de participação nessa formação. Quero agradecer a professora Gleide, que é professora aqui do Colégio Estadual Governador Lamanto Júnior, e a minha professora de retórica, está me ajudando nessa caminhada. Quero também mandar uma menção ao professor Gel Varela, que tem me ajudado na formação filosófica, mais especificamente na filosofia intuitiva, né? Como ele fala, e essa filosofia intuitiva que a gente tem atuando. E eu quero fazer aqui uma menção honrosa à minha formação política continuada, feita pelo deputado Afonso Florense, que tem me ajudado muito, né, de forma, inclusive, proativa, de iniciativa dele, é bom que se diga, essa preocupação e o carinho que o deputado tem tido aqui com esse que vos fala, é uma coisa que a gente realmente, que nos comove, nos estimula, nos incentiva. Mas esse pessoal é o deputado Afonso Florense, deputado federal pelo Partido dos Trabalhadores, desde 2010, foi a sua primeira eleição, né, esse deputado, como deputado federal, está no seu terceiro mandato, com mais de 130, em torno de 130 mil votos nessa última eleição. Foi ministro de Estado, secretário de Estado aqui no nosso Estado. Tem uma histórica participação na luta contra o racismo, contra a discriminação e intolerância. Eu quero que o senhor fale sobre essa história um pouquinho. Mas, acima disso tudo que eu falei, deputado federal, acima disso tudo, tem o mais nobre papel, que é como eu chamo ele, deputado professor Afonso Florense. Filho de professores, filho de professor de professora, né, da rede pública, e o professor Afonso Florense, porque é professor de formação, mestre em História Social pela Universidade Federal da Bahia, e uma pessoa que fomenta a educação em todas as suas vertentes. E a gente vai ter um bate-papo hoje, deputado, é um bate-papo rápido de 40 minutos, 40 e poucos minutos, e a gente vai tentar falar sobre a política. Mas eu gostaria que o senhor desse as suas boas-vindas aí a essas amigas, esses amigos que estão conosco. Boa tarde, Ricardo. Boa tarde todas e todos que hoje nos acompanham. Eu realmente sou professor de História. Eu estou deputado, mas eu sou professor de História. Vejo o mundo e me vejo a partir desse lugar. E a minha vida toda trabalhei lecionando História e realmente me afastei para exercer a atividade de secretário de Desenvolvimento Urbano. Depois fui ministro do Desenvolvimento Agrário. E venho de uma história de ativismo político, social, sindical, e sempre no Partido dos Trabalhadores. E quero agradecer o secretário Jerônimo, nós estávamos brincando, mas ele, parabéns, Ricardo, dele estar aqui conosco hoje. Eu sei que vocês já fizeram uma conversa também ao vivo. E eu quero me colocar à sua disposição para nós podermos fazer um diálogo mais proveitoso possível. Muito obrigado pelo convite. Certo, deputado. Eu que agradeço. Eu quero já, antes de mais nada, para a gente não prolongar muito, fazer aqui o registro de algumas participações que já estão aqui. E aí, também continuando na questão da minha formação. Eu tenho muitas pessoas que ajudam na minha formação relacional, né? E aí me ajudou muito mesmo, porque eu já fui difícil, hoje eu estou bem mais polido. E aí eu destaco aqui os professores, colegas, professor Roberto, professora Cássia, professora Kátia, Simone, Márcia Simões, Ana Márcia, todos aqui, professores aqui do Lamanto Júnior. E aí quero fazer também, destacar os meus colegas e as minhas colegas, gestores e gestoras escolares da rede pública estadual, que está conosco o tempo todo, professora Mônica, lá do Bento Gonçalves, professora Flávia, do Filadélfia, professora Fernanda, lá do Ana Cristina Mata Pires, lá no subúrbio ferroviário, professora Cacilda, diretora do Paulo Américo, que você também muito bem conhece, todos esses que eu estou falando, você conhece, lá do Colégio Paulo Américo, colégio que eu já fui gestor também, tive esse prazer,
professora Lília, do Frederico Costa, em Brotas, professora Jerusa, da Geni Gomes. Deixa eu consertar aqui minha câmera, que as pessoas estão pedindo para eu melhorar a minha imagem. Espero que tenha melhorado, pessoal. Professora Jerusa, da Geni Gomes, já falei. Professor Gêner, do Senhor do Bonfim, lá nos Barris. Professora Rose, professora Josi, melhor falando, do Alberto Valença. Professor Ivan Borges, do Kleber Pacheco. Professora Edilene, do Bolívar Santana. Professor Diógenes, de 7 de setembro, lá em Paripe. Professor Jairão, do Edson Tenório, assim como Anselmo, Marcílio Dias, Celcina, do Almirante Barroso, todos esses do subúrbio ferroviário, as pessoas que estão aí nos ajudando. Professor César, lá do César de Casal, em Pirajá. Professora Dulce, também do subúrbio do Anfrisa Santiago. Professora Firmina e professor Manuel, do Colégio Edivaldo Brandão e Ana Bernardes, respectivamente. Professora Noemi, do Assis Chateaubriand. Professora Rose, do João Batista Caribé. Professora Tânia Pita, do Aristides de Oliveira. Professor Abreu, do Bertoldo Cirilo. Professora Josenilda, do Estadual de Plataforma. Professora Márcia, do Colégio Dalva Matos, também do subúrbio ferroviário. Professora Cláudia, do Pestalozzi, ali em Ondina, trabalha com educação especial, passando por muitas dificuldades, e mais na luta, ajudando, junto com a força que está sendo dada pela Secretaria da Educação e os nossos colegas gestores. Gostaria de estar a presença do comandante daqui da área de Itapuã, da 15ª Companhia, Tenente Coronel Eurico Filho, que está aqui conosco, participando. Meu amigo Cleiton, presente aí. Parabéns, obrigado. Deputado, mas vamos lá, vamos entrar no cerne da nossa conversa, porque o que a gente quer fazer aqui é um papo de formação política. E a primeira pergunta que eu tenho que fazer para o senhor é o seguinte, pergunta que o pessoal já sabe que a gente ia levantar, perguntando, no cenário de hoje está muito difícil essa questão do entendimento do que acontece com a política. E a gente pergunta, como superar o desgaste dessa relação sociedade e política para um futuro saudável? Como é que o senhor enxerga a possibilidade de um futuro saudável nessa relação do jeito que está hoje? Bom, essa é uma reflexão que todos os homens, mulheres, jovens têm que fazer. Na origem, na etimologia, na origem da palavra, na Grécia Antiga, onde surge a política como nós conhecemos, política era a vida na polis, a vida na sociedade. E os políticos se reuniam numa praça para discutir, tomar providências sobre o destino da polis, da cidade. O filósofo Antônio Gramsci diz que todas as pessoas são filósofos, ou filósofas, porque todas as pessoas têm princípios existenciais, espirituais. A filosofia chama de ontologia a área da filosofia que estuda o ser. Todos temos princípios da nossa existência, temos princípios, valores fundamentais espirituais, religiosos, éticos, morais. Isso conforma o básico da filosofia. Todos somos filósofos. E os destinos da sociedade nos faz também, todos, políticos, porque, seja na família, no trabalho, no condomínio, na comunidade, no sindicato, na cooperativa, na associação, todos temos as mesmas responsabilidades com o destino da nossa comunidade. Temos que participar, tomar decisões, respeitar as regras, respeitar os direitos dos outros, ao tempo que, obviamente, reivindicamos os nossos. A política só será valorizada se
todas as pessoas participarem dela, não apenas votando, mas através de instrumentos disponíveis. Por exemplo, todas as casas legislativas possuem instrumentos de consulta de participação social. Todas as leis, antes de serem apreciadas e votadas, quando estão nas casas legislativas, são submetidas ao que se chama legalmente consulta pública, seja hoje em dia também pela internet, seja por audiências públicas, seminários. Então, como é que nós podemos requalificar a política? Participando. Por isso, a sua iniciativa, Ricardo, é muito importante. As pessoas têm que participar. E se eu me queixo do vereador, da vereadora, do prefeito ou da prefeita, do deputado estadual ou da deputada estadual, governador ou governadora, deputados federais, senadores, presidentes, me queixo de todos, mas não me lembro em quem eu votei, mas não tenho engajamento participativo, não cobro diretamente, estou aqui agora para ser cobrado, apenas me queixo, a culpa não é do político, é minha, que abri mão do meu direito mais elementar, que é participar numa sociedade democrática. A política só vai ser requalificada com a participação das pessoas, Ricardo. Obrigado, deputado. Deputado, eu gostaria só de o senhor ver a sua conexão. Não sei se o senhor está no sinal na internet do celular ou na internet do Wi-Fi. Se o senhor tem essas duas opções. Tem como o senhor fazer a outra opção? Existe a outra opção, porque as pessoas estão reclamando da sua imagem turva bastante e a fala sofrendo algumas interrupções. Então, só para a gente experimentar para ver se melhora. Eu posso tentar, aí eu vou ter que sair. Eu estava há pouco vendo uma obra na rede de banda larga aqui na minha rua. E tem um caminhão com escada, a pessoa da empresa de banda larga. Eu posso sair e tentar voltar para ver se melhora. Ou seguir arriscando ver se eles terminam o serviço. Você prefere que eu faça o quê, Ricardo? Saio e volto? Você pode sair e voltar. Eu chamo novamente. Vamos experimentar. Combinado. Tá bom, eu te chamo novamente. Enquanto isso, eu vou fazendo os agradecimentos aqui. Agradecer aí a vereadora Marta Rodrigues, que entrou e obrigado, vereadora, por estar aqui nos prestigiando. É um prazer sempre falar com a senhora. Essa vereadora que luta bastante, nos representa muito bem na Câmara de Vereadores. Ao professor Gel Varela, a professora Marta. Olá, professora Marta, é um prazer ter também. Professora Tânia, nossa vice-diretora, também nossa formadora. Professora Firmina, já citei no início da live. Enfim, Elka, grande abraço, Elka, essa moradora aqui de Itapuã. Enfim, a Roberto, já falei. Manuel Assis, meu primo querido do coração, te amo, meu primo. Prazer estar com você. Um beijo em Maria, por favor. Manuel Salles, grande amigo. Vamos lá, tentei aqui. Vamos ver se a gente consegue, de novo, trazer o nosso deputado. Então, nós estávamos fazendo essa abordagem aí em relação à questão da política, né? Nós perguntamos ao nosso deputado se há como superar o desgaste da relação sociedade política para um futuro saudável. Ele fez esse levantamento, inclusive histórico, porque é da propriedade dele, é dele ter essa postura. Então, eu vou aqui adicionar ele aqui mais uma vez na live, aguardando aqui ele entrar, porque nós tem outra pergunta agora para fazer. Ô, deputado, melhorou sensivelmente. Melhorou sensivelmente. Eu saí do Wi-Fi e vim para a conexão do celular. Acho que é Foi a nossa sugestão mesmo. Certo. Aí a gente já vai para a segunda pergunta que eu tenho.
onde, eu vou fazer duas perguntas ao mesmo tempo, porque uma se conecta com a outra, e aí o senhor discorre, lembrando que nós temos pelo menos aí 40 minutos ainda de live. Onde a sociedade ganha no estreitamento da relação, onde e como, né, a sociedade ganha no estreitamento da relação com o parlamento? Essa é uma pergunta que a gente quer saber. E, ao mesmo tempo, a história da humanidade nos aponta uma luz para a maturidade pela e para a democracia. São essas duas perguntas. Onde a gente ganha nesse estreitamento com o parlamento, né? E eu acho que é extremamente necessário, porque os nossos representantes, o representante do povo legítimo, está no legislativo. Esse é o representante do povo. Não é? Está no legislativo. E se a gente consegue ver uma luz para a maturidade, para e pela a democracia, deputado? Bom, o parlamento, seja no âmbito municipal, as câmaras de vereadores. No âmbito estadual, a Assembleia Legislativa. No âmbito federal, o Congresso, que tem a Câmara de Deputados e Deputadas e o Senado Federal. Como eu disse há pouco, a legislação prevê que as leis nos 3 níveis federados devem ser submetidas também à consulta pública. É comum hoje em dia, inclusive, nós que usamos muita rede social, vermos links dizendo está em consulta na Casa Legislativa tal, a lei tal, opine lá. Está ganhando a outra proposta. Geralmente, quem procura está pedindo apoio para uma sua proposta. Então, as câmaras, no interior, por exemplo, é comum se falar em sessão aberta, tribuna popular. Na Câmara Federal tem uma comissão de participação legislativa. O objetivo é consultar, ouvir a população. Além disso, todo o processo legislativo transcorre tendo um período, seja no âmbito municipal, estadual ou federal, tendo um período de audiências públicas sobre aquelas leis que estão sendo submetidas, aqueles projetos que estão sendo submetidos à apreciação e aprovados viram leis. Então, um parlamento forte é um canal forte de diálogo com a população, através dessas várias formas de consulta e, principalmente, pelo fato de que a composição dele, parlamento, é de representantes do povo. No Congresso Nacional, a Câmara de Deputados é de representantes do povo. Eu, por exemplo, deputado federal Afonso, tenho muita relação com a educação pública e quero saudar todas as professoras, professores, que são as pessoas que, junto com servidores, merendeiras, pessoal de limpeza, coordenadores pedagógicos, tocam a educação, que é talvez a principal ou uma das principais instituições, áreas da vida na sociedade democrática. E eu tenho trabalho também com catadores de recicláveis, cooperativas da agricultura familiar, segmentos, por exemplo, de agentes comunitários, de saúde. Bom, eu levo para a Câmara as reivindicações, as demandas do povo todo, mas em especial dos meus eleitores. Essa é a lógica da Casa Legislativa. Já o Senado Federal, que cada estado só tem 3 representantes, é chamado a Casa da República. Inclusive, um senador, uma senadora, é considerado cargo majoritário, ou seja, é como se fosse um governador. Então, ele representa toda a Bahia, não apenas professores, servidores, trabalhadores de um segmento social. E como eu, deputado, recebo as reivindicações
dos agricultores familiares, dos trabalhadores da educação, através de suas entidades representativas, a participação dos cidadãos, das cidadãs, nas suas entidades, pode ser uma associação de moradores, pode ser um grupo cultural. Se elas se organizam, elas também melhor cobram ou instruem ou influenciam, não só ajudando a eleger, o que é fundamental, e esse é um ano de eleição proporcional e majoritária municipal, como também pressionando para a aprovação dessa ou daquela lei, desse ou daquele tributo. Então, o fortalecimento do parlamento é fundamental para a democracia e para nossas vidas no dia a dia. Para cumprir um tempo aí razoável, vou deixar a segunda pergunta para, se você quiser repetir. Respondi apenas a primeira pergunta. Não, mas o senhor foi muito abrangente. Inclusive, algumas perguntas que surgiram aqui no chat, a professora Cacilda mesmo perguntou, ela já falou, minha pergunta já está sendo respondida nesse momento, porque, né, a sua facilidade professoral faz com que se discorra dentro de uma lógica construtiva de raciocínio que acaba contemplando as perguntas que foram preparadas também para acompanhar uma lógica de abordagem. E aí a gente consegue ter essa facilidade. E, mais uma vez, eu lhe agradeço. E é por isso que o meu sentir, pensar e agir trouxe o senhor aqui nesse momento para poder abordar esse assunto. Eu não conseguiria ver outra pessoa fazendo isso que não o senhor professor Afonso Florencio, tá certo? A gente tem outra questão para trazer aqui. E aí a gente começa a entrar em campo mais polêmico, digamos assim, e pouco administrado, porque a questão da polarização possa ser que ela seja saudável, seja necessária, mas como se dá essa polarização, como você encara, como você se relaciona nessa dualidade, sem a possibilidade de um tripé, né, não abrindo mão, porque ou você é 8 ou você é 80, e aí, como diz um amigo meu, quando você abre a boca e diz, eu não gosto de maçã, aí o outro pergunta, por que você não gosta das peras? O que é que você tem contra as peras? Quer dizer, então, hoje nós estamos nesse nível, infelizmente, eu estou generalizando, me permita fazer essa generalização, por isso eu me incluo, coloco na primeira pessoa, mas hoje nós nos encontramos justamente nesse tipo de relação. Mas eu lhe pergunto, no seu ponto de vista, dentro da sua abordagem, como a situação e a oposição, a esquerda e a direita, o progressismo e o liberalismo podem conviver, cada um na sua ideologia, para sustentar a relação democrática, sabendo que, apesar de tudo, nós não temos ainda esses conceitos muito seguros no nosso conhecimento, porque nós não tivemos essa formação, né, específica. Eu digo nós, cidadãos comuns e cidadãs comuns, como eu, né, mas nós, às vezes, nos colocamos em uma posição, mas com caguete de outro, com sotaque de outro, dessa dualidade. Mas como é que a gente sustenta isso na relação democrática, deputado? Bom, me permita, Ricardo, eu vi aqui saudar todos os professores, professoras que estão nos acompanhando, e eu vi uma mensagem de Edson Júnior, professor em Várzea Nova, município baiano do Piemonte da Diamantina, da Chapada Diamantina. Não, Várzea Nova, lá vem geografia, hein, Ricardo? Várzea Nova está no Piemonte do Itapicuru. Ele está no Piemonte da Diamantina, exatamente. É o território Piemonte da Diamantina, ali entre o município de Morro do Chapéu e Jacobina. Ele escreveu, quando fui vereador, consegui aprovar um projeto de resolução que instituiu a Tribuna Livre. Ele está aqui dando um exemplo daquilo que eu estava falando na resposta de um instrumento de participação das pessoas. Eu posso não ser vereador, mas lá em Várzea Nova, eu posso, em um dia da semana, onde tem a Tribuna Livre, usar o microfone para os vereadores me ouvirem. Parabéns,
Edson Júnior, por essa iniciativa quando você foi vereador. Ele é hoje, e ele faz outras inserções aqui com esse conteúdo. Parabéns, Edson. O primeiro, na língua portuguesa, mas na história também, as palavras são polissêmicas. Têm significados elásticos, vários significados, e cada significado tem uma historicidade. O que é a historicidade? A gente entende aquela palavra de uma determinada forma de acordo com o momento histórico e com o ambiente social em que ela está sendo utilizada. O conceito de progressista surge na filosofia ocidental quando Augusto Comte, na tese dele em defesa da chamada filosofia positiva, sustentou que quando há numa sociedade forças sociais, interesses, movimentos pela mudança e forças sociais, interesses pela manutenção da ordem social estabelecida, só tem duas chances. Uma, a destruição da ordem e a construção de uma nova ordem por uma revolução. A outra, com uma solução onde a, digamos, força da mudança, que é a dinâmica, e a força conservadora, que é a estática, se resolvem através do progresso. É quando surge o conceito de progresso, na filosofia positiva, através de Augusto Comte, e depois desenvolvida por Emile Durkheim, Max Weber e outros. Entretanto, o liberalismo, quando surge, e Benjamin Constant foi um dos grandes pensadores e formuladores do liberalismo, e escreveu nos Estados Unidos, contribuiu com a formação do Estado americano. Benjamin Constant escreveu que a democracia deveria ter travas, porque os Estados Unidos estava saindo de uma guerra de secessão, guerra de divisão, quase que se dividia, com o norte em industrialização abolicionista e um sul agrário, exportador de produtos primários, escravista. E Benjamin Constant era do norte. Terminada a guerra e abolida a escravidão, e eu sugiro, Ricardo, que você tenha a oportunidade de discutir com algum convidado ou alguma convidada a Emenda 13, é um documentário do Netflix, a emenda à Constituição dos Estados Unidos, número 13, é que abole a escravidão. A 13ª emenda. A 13ª emenda. 13ª emenda. Você está bem mais jovem que eu, a memória está melhor que a minha. Você está pintando espetacular. Está pintando a barba de branco para enganar a gente. Não, deputado. A minha cutis me ajuda, deputado. Por isso, não, eu também. A minha aqui, ó, barba branca. Então, a 13ª emenda aboliu a escravidão. O que é que Benjamin Constant diz? Democracia com voto universal é muito perigoso, porque tem muito ex-escravo e ex-escrava negros que só têm sua força de trabalho. Então, eles agora vão legislar, vão dizer de quem tem que pagar imposto, quem pode não pagar imposto e o que fazer com o dinheiro do imposto. Por isso, vamos criar um sistema político. Primeiro, ele tenta o chamado censitário, ou seja, vota quem tem dinheiro, que nem
como era aqui no Brasil, no Império. Para ser eleitor no Império, tinha que ter escravo, tinha que ser proprietário de escravo. Depois eles criam o Senado. E lá o Senado é um freio. E depois eles criam um sistema bipartidário. E depois eles criam o sistema distrital, sempre tentando restringir a vontade da maioria para que ela participe, mas não mande nos destinos do país. Então, o liberalismo econômico nem sempre é realmente liberal do ponto de vista político. Estamos vendo o atual governo do presidente Bolsonaro, que é liberal do ponto de vista econômico, mas é autoritário do ponto de vista político. Hoje é um dia fatídico para a história da democracia brasileira. O presidente Bolsonaro publicou uma medida provisória dizendo que o ministro Weintraub pode intervir, indicar os reitores de universidades. Então, nós precisamos ter ambientes democráticos. E isso significa que a Constituição, o Supremo Tribunal, o Congresso Nacional são o Judiciário, não é? O Supremo, são os guardiões da democracia. Então, tem que ter um sistema de peso e contrapeso. Todos se fiscalizam e todos são submetidos às regras de respeito, inclusive verbal, uns com os outros. Existe um protocolo, existe disciplina, existe hierarquia. Isso é básico para a convivência. Então, eu vi uma charge essa semana, onde, há 20 anos atrás, os pais estavam com uma criança junto à frente da professora e diziam para o filho: o que aconteceu para você tirar essas notas? E aí o outro quadrinho é o pai e a professora assim, e o menino acanhado. E o outro quadrinho é o pai gritando, a mãe gritando, o menino gritando, a professora acanhada. E o que aconteceu para ele tirar essas notas? Então, há um processo de inversão de valores. O presidente ataca o Congresso, o presidente ataca a quilombola, o ministro diz que vai botar uma granada no bolso do servidor público. Então, o respeito começa pela retórica, pela conduta, e passa pelo respeito à lei, à hierarquia, à ordem, e pelo respeito ao voto popular. É isso, Ricardo. Perfeito. Tem uma pergunta aqui para o senhor em relação a isso. É o professor Geo Varela que pergunta. Ele pergunta: hoje a servidão moderna não tem um sistema financeiro com seu senhor? De certa forma, há uma financiarização do capitalismo. Mesmo o microempresário, o médio empresário tem que pegar empréstimo. O cidadão nem se fala. É no consignado. Então, todo mundo na mão do banco e, de certa forma, isso é uma servidão. De fato, saudar o professor Geo Varela. Essa é uma realidade, infelizmente, muito presente no Brasil, no mundo todo, mas no Brasil é muito grave, porque a legislação brasileira ocasionou uma concentração bancária. Nos Estados Unidos, há bancos estaduais, bancos locais, bancos municipais. No Brasil, há 4, 5 grandes corporações bancárias e elas estipulam, na prática, a taxa de juros, o preço do mercado. E o Banco Central, que era para regular o sistema bancário, não consegue fazer a regulação bancária e ainda tem quem queira que ele, ao invés de deixar ser um órgão público, que dizem que ele, sendo órgão público, fica dependendo do presidente da República e do ministro da Economia, quando, na verdade, o presidente da República se submete a voto popular, mas querem que ele seja livre e que o mercado mande nele, virando uma agência.
Isso vai piorar a concentração bancária e a servidão de cidadãos, cidadãs e das empresas junto ao sistema financeiro que os escraviza, digamos assim, Ricardo. Certo. Obrigado, Johnny Borges, é isso mesmo. Estamos trabalhando, meu amigo, um abraço para você. Estamos trabalhando nesse sentido, de trazer para as pessoas formação. Esse é o nosso papel, não informação pura e simplesmente, porque isso a gente encontra em tudo quanto é lugar e hoje com muita facilidade. Mas transformar a informação em conhecimento, deputado, eu acho que esse é um dos pontos de iniciação, mas a educação é um caminho, e a gente acredita que o ponto de chegada é a consciência, porque uma sociedade consciente, ela consegue autoconhecer-se e, autoconhecendo-se, ela consegue construir autonomia. Construindo autonomia, ela consegue perceber a possibilidade de autocuidar-se. E em autocuidando-se, ela está cuidando de tudo e de todos. A pandemia tem nos mostrado isso, eu tenho em todas as lives, eu tenho falado isso, deputado, que um dos aprendizados que a pandemia nos traz, e tomara que a gente saia com muitos aprendizados, mas eles a gente não pode deixar de sair, é que quando a gente está cuidando de nós mesmos, a gente está cuidando do outro. Porque nós juntos, e isso eu aprendi inclusive com o Zé Maria nas suas aulas de comunicação não violenta, quando ele traz Marshall Rosenberg, que a gente diz que nós somos iguais nas nossas necessidades. Porque necessidade é aquilo que a gente não vive sem. E é isso que nos iguala um ao outro. E o que nos diferencia são as estratégias para alcançar tais necessidades. Eu trago aqui uma consideração, inclusive da professora Gleide, a que eu agradeço muito a atenção e o carinho, com a forma solidária como ela vem nos ajudando, junto com outros professoras e professores, e ela traz a seguinte consideração. Considerando que o elemento primordial de um processo que se pretende democrático é o diálogo entre as diferentes ideologias políticas, visto que a oposição é saudável para o crescimento social, por outro lado, como a polarização política, no sentido mais literal do termo, tão marcada hoje por interesses pessoais, fake news, atos nacionalistas, tão explicitamente vistos, vividos e fomentados na sociedade atual em rede, pode comprometer a democracia? Bom, só esclarecer, Elka e Edson Júnior me corrigiram aqui, Piemonte da Diamantina. Eu vi aqui. Essa Elka gosta de puxar a orelha, viu, deputado? Amiga querida. Veja, Taponzeira daqui, vizinha. Eu considero que a educação, ela não é apenas a educação formal. Ela também é uma experiência de social, de construção de identidades. Seja a experiência, por exemplo, na atividade de reprodução da vida material. Antigamente, um pescador tinha seu filho, seu neto, seu sobrinho como auxiliar. Um marceneiro, a mesma coisa, um mecânico. Então, eram os mestres de ofício. E ali ia se construindo uma identidade entre aqueles segmentos. Aquilo também é educativo. Engana-se quem pensa que nesses ambientes não havia disciplina, respeito, autoridade e educação. Claro que a educação formal escolariza, titula, digamos, autoriza ingresso no mercado de trabalho. Ambas contribuem, na minha compreensão, para o que eu considero marca da identidade digamos assim, o discernimento cidadão. Numa sociedade complexa, é compreensível que grupos, pessoas, segmentos econômicos e sociais tenham interesses e visões distintas. Então, alguns são contra as cotas de negros, possivelmente os que se beneficiam da inexistência. Outros são contra os direitos das empregadas domésticas, porque se beneficiam de empregados e empregadas domésticas que não têm direito trabalhista. Está em votação
na Câmara dos Deputados hoje o PL, se não me falha a memória, 1149, que dá direitos, atendimento no período de pandemia a indígenas, pescadores artesanais. E tem gente que quer tirar os quilombolas desses direitos. Essas diferenças, não há possibilidade de um acordo, por mais que a democracia seja, e tem que ser, no ambiente pacífico, de argumento parte a parte, mas cada uma dessas partes precisa convencer a maioria para fazer valer o seu direito ou a retirada do direito do outro. Eu exerço o mandato de deputado federal que está ao lado, por exemplo, dos quilombolas, dos indígenas. E, com isso, existe o que eu chamo de discernimento cidadão. Isso é uma consciência, mas é uma consciência étnica, racial, de classe trabalhadora. O outro tem a consciência do patrão ou do, desculpe, está na ordem do dia, do racista. Eu não gosto eu discordo das generalizações identitárias. Por exemplo, não é verdade que todo policial empurra o joelho no pescoço do primeiro negro que encontra. Aliás, aquele assassino do senhor Floyd, esqueci o primeiro nome, já tinha... George Floyd. George Floyd já tinha respondido a 17 processos. A PM, que é uma corporação querida, e eu sou daqueles que, quando vejo um policial militar, eu me sinto seguro onde eu estou, eventualmente alguém comete um erro, um exagero. Não é por isso que a corporação, todos os bons, possam ou devam ser condenados. A mesma coisa a política, voltando à sua primeira intervenção. Não é porque tem político corrupto, né, que todos devem ser condenados. Não é porque tem médico que comete crime e, como a gente viu, um médico em São Paulo ser condenado, era um estuprador, que todos os médicos devam ser condenados. Então, para responder a pergunta, o ambiente da democracia não pode ser um ambiente que pensa que todo mundo que pretenda que todo mundo vai pensar igual e agir igual, e sim que permita a mediação dos conflitos, digamos assim, de interesse público, com uma solução pacífica para garantir direitos, os direitos da maioria, para evitar abusos, para ter lei que seja respeitada, com paz. Por isso, eu considero que a proposta do presidente da República de que todo mundo tem que ter arma para garantir a democracia é um erro. Quem garante a democracia são as leis feitas pelo Congresso Nacional, pela Assembleia, pela Câmara. É o Judiciário. Quem garante a ordem são as forças policiais. Quem protege o país contra ações externas, contra ataques externos, são as forças armadas. O povo não tem que ficar armado para se defender. Quem tem que defender o povo é a polícia. E, na minha opinião, o faz muito bem. Como eu disse, não é perfeita como nenhuma instituição é perfeita, porque é feita de seres humanos. Mas nós temos que valorizar a escola pública, o SUS, a saúde pública, as forças policiais. Então, o que garante a democracia é o primado da lei, as regras. E essas regras têm que beneficiar a maioria ou a parte mais fraca da população, Ricardo. Aí, o professor traz aqui uma metáfora maravilhosa. Ele fala, hoje, para se combater o carrapato, aí ele diz assim, para se combater o carrapato, não se mata o gato, nem se vende a fazenda. Entendeu? Não conhecia essa, não. É boa essa.
Maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso. Mas é isso. Então, há dois processos que causam isso no mundo moderno hoje. Tudo isso que a gente está falando aqui agora. A superindividualização e o encolhimento dos espaços públicos. Né? É como se sofrêssemos uma abstinência social, contrariando nossa condição, a nossa própria condição de ser humano, de político, de ser humano, né? Digamos assim. E daí, vamos perdendo nossa capacidade de lidar com o outro ser e com a sua política. Os nossos valores se enfraquecem e passam ao vale tudo. No fundo, tem uma cruel legitimidade nisso, legidicidade, né? Isso tudo aí. E aí, deputado, a gente traz algumas questões em relação à questão do papel da escola, da educação. Nós temos só mais 8 minutos, e aí a gente entende que não existe outra saída, outro caminho, mas por fora da retórica, a gente precisa sair dessa retórica, porque ela é conhecida, se não pela educação. Mas esse formato de educação que está aí, que esteve aí, ele nunca foi e não é ainda o suficiente. Nós precisamos, de fato, criar uma nova forma, um novo sistema, para que a gente tenha uma educação que seja capaz de construir essa autonomia, que seja capaz de despertar, de manifestar, fazer com que as pessoas manifestem nas suas atitudes, nos seus atos, que ele é um cidadão consciente. E estou falando de todas as consciências, consciência de identidade, consciência ambiental, consciência política, consciência social, enfim, todas essas consciências que facilitam as nossas relações. Então, eu acho que nós temos que apostar mesmo em novas ideias que sejam capazes de ser desprendidas do modelo que está aí, sabe, de forma mesmo irreverente. A gente precisa, como o senhor me chama às vezes de insubordinado, né, no bom sentido, mas a gente precisa sim de insubordinação, com disciplina, como o senhor muito bem trouxe aí. E aí eu faço uma saudação, inclusive, ao coronel Eurico, que elogiou as suas palavras, e ele trouxe uma pergunta, se não seria interessante nós termos um legislativo itinerante, né? Um formato de legislativo itinerante, não centralizado em determinado lugar, mas um legislativo que vá ao povo diretamente, que esteja mais fácil e acessível, porque a massa populacional se sente muito longe do legislativo. Como é que a gente aproxima? Mais uma vez, eu sei que eu já fiz essa pergunta, mas eu falo assim, de uma forma fisicamente, palpavelmente mais próxima. Como é que a gente traz esse formato de ter um legislativo onde as pessoas vejam, entrem, sabe? Falem e tenham acesso. Agradecer aí a participação e a pergunta do tenente-coronel Eurico. Acho que, de alguma forma, ele me provocou a pensar algo que eu não tinha dito e que talvez complemente as formas. Não deixa de ser permeável uma casa legislativa que receba um e-mail, que receba em audiências públicas. Entretanto, esse conceito de itinerante é muito profícuo, muito aproveitável, muito bom. Porque nós temos hoje em Salvador as prefeituras bairros. Sem entrar no mérito se funciona bem ou não. Se o administrativo precisa ir no bairro, por que o legislativo não? O legislativo federal, dependendo do deputado ou da deputada, eu, por exemplo, faço reunião e plenárias estaduais e territoriais. E estou, inclusive, agora, no período de pandemia, utilizando o aplicativo e reunindo eu aqui em Salvador, no isolamento social, com pessoas do território de Irecê, do Piemonte da Diamantina, do Velho Chico, do Sertão de São Francisco.
Então, eu estou indo lá, mas é o deputado que está indo, não é o legislativo. Então, talvez no âmbito municipal essa seja uma ideia a ser posta em prática, e considero que com isso respondi a pergunta, mas quero também mais registrar. Eu sou morador aqui das imediações, eu não fui tão felizardo de estar morando em Itapuã, mas eu sou morador aqui em Patamares, sou vizinho. Então, parabenizar ao trabalho, em nome de todas e todos, imagino que seja um batalhão, o Tenente-Coronel Eurico trabalha aqui nessa região da cidade, nos transmite segurança. É verdade, é isso mesmo. Eu quero mandar aqui um beijo para meu filho João, que ele está aqui mandando um beijo para mim. Eu não posso deixar. João, que você conheceu, o velho João. Eu chamo de o velho João, porque cronologicamente ele tem 8 anos, mas essa idade pouca só para na questão cronológica. Porque vacilando ele é mais velho do que eu. Tá certo? A professora Mônica, que mais uma vez faz uma observação aqui, falando da questão do racismo estrutural. A nossa Elka, eu conheci Elka, deputado, na fila do ferryboat, na época da campanha das eleições, da sua eleição, que eu estava ajudando, participando da sua campanha, e ela estava na fila do ferryboat, viemos fazendo trabalho na ilha de Itaparica, nos encontramos na fila, e aí nos batemos lá e tal, ela daquele jeito, eu do meu jeito, naquela brincadeira, quem é você? Você está com quem? Você está com quem? Começamos a nos alinhar e, coincidentemente, estavam juntos. Agora, veja vocês, estavam no mesmo projeto. Muito interessante, unida pelo senhor, mas foi... E ela daqui de Itapuã, veja bem, e eu amigo do irmão dela, Ulisses. Ulisses, que também é policial, né? E meu amigo, e uma coincidência maravilhosa, esse mundo nosso é maravilhoso. Deputado, eu gostaria de agradecer, o senhor tem 1 minuto para fazer as suas considerações finais, dizer a todas e a todos que esta live, assim como todas as outras, estão gravadas na nossa página, que está abrindo agora a nossa página no YouTube. Estamos começando essa página no YouTube, entre lá, Prof. Ricardo Monteiro, Nós vamos começar agora as inscrições e precisamos da participação de todos a inscrição nessa chapa. Deputados, temos 1 minuto para suas palavras finais e considerações, que a gente não pode deixar a live terminar sozinho, senão a gente não consegue gravá-la. Tá bom? A palavra é sua, deputado. E muita gratidão por me possibilitar esse momento maravilhoso, ímpar e singular. Ricardo, agradecer o convite, dar um abraço carinhoso, um beijo carinhoso a todos e todos que nos acompanharam nessa noite de hoje, parabenizar o seu trabalho, a sua iniciativa e dizer, conte comigo nos novos desafios que, porventura, você se proponha no futuro próximo. Muito obrigado, boa noite. Obrigado, boa noite, pessoal. Muito obrigado a todas, muito obrigado a todos. Espero vocês no YouTube. Lá, se inscrevam na nossa página, está começando agora, mas eu acredito que a gente vai rapidinho alcançar. A gente quer 1000 inscritos para poder a gente fazer as nossas lives por lá também. Em breve estaremos aí fazendo outras lives. Temos lives maravilhosas pela frente, como foram todas as outras, e sobretudo como foi essa de hoje. Obrigado, deputado, mais uma vez. Gente, abraço, sintam seus corações todos beijados e estejamos todos juntos, sempre aqui, em qualquer lugar, para qualquer circunstância, tá bom? Obrigado, gente. Beijo e uma boa noite.